Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 27 de julho de 2025. Russos cercados por 4 lados. Isso acontece em Sumy, na província ucraniana de Sumy. A defesa antiaérea russa não consegue impedir ataques de drones, apesar dos denominados mais modernos S-400, as baterias antiaéreas que não conseguem pegar os drones da Ucrânia. Quero convidar a você que não é inscrito a inscrever-se no canal. Aqui você verá a verdade. É o fato mais importante. Eu conto com você. Também a todos peço que deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Muito obrigado. Então, os russos cercados, falei por 4 lados, mas esse cerco, na realidade, são primeiro por 3 lados e o 4º lado é um rio, que eles não conseguem atravessar, não conseguem colocar pontões, porque a hora que os caminhões começam a chegar para colocar pontões para eles poderem escapar, os ucranianos bombardeiam. Entram em ação quem? Os drones ucranianos. Então não dão trégua aos russos. E eles estão lá. E os ucranianos estão, vamos chamar assim, sitiaram, né? Cercados por 4 lados. 3 lados com tropas ucranianas e um lado pelo rio. E os ucranianos estão beliscando, eles não estão fazendo um ataque massivo, porque não vale a pena, né? É melhor sitiá-los e deixando eles à míngua, impedindo, não chega apoio logístico, não chega nada. Um dia a munição vai acabar, um dia a comida vai acabar, um dia os remédios vão acabar para os feridos, se for o caso, e acredito que é o caso. Então essa é uma situação crítica na região de Sumy, especificamente numa localidade que eu já comentei para vocês, de Kondratovka. Então, nessa localidade, os russos ficaram presos. Os batalhões que eles vieram, de fuzileiros, que vieram tentar resgatá-los, fracassaram, recuaram e foram expulsos de volta para a Rússia pelos ucranianos. Então, o exército russo, nessa nova ofensiva que eles inauguraram justamente em Sumy, fracassou. Eles encontraram dificuldades intransponíveis. Aparentemente, a ofensiva estava indo bem, mas foi mal, né? De acordo com relatórios, as tropas russas continuam presas lá num caldeirão, né? Nessa área de Kondratovka. A Rússia não controla Sumy. Eles só estão ali naquele pedaço, eles entraram num pedaço de território maior e foram expulsos. Na realidade, eles apenas existem lá, né? Eles não controlam nada, eles estão acuados, estão cercados. E um bolsão, ali o local é uma floresta, um bolsão de floresta, fica ao sul da vila de Kondratovka. Nem Kondratovka eles controlam, é ali na região, estão ao sul, estão fora da vila. Então eles não podem usar nada, nenhuma estrutura da vila, ou para se abrigar, ou para arrumar alguém que abandonou as casas, comida, alguma coisa assim, não tem nada disso, né? E isso por 3 lados eles estão cercados ali, e o outro lado é um rio, né? Eles estão sem suprimentos, ao mesmo tempo, né? E tem uma outra aldeia chamada Andriivka. As forças ucranianas estão, de uma maneira lenta, mas seguramente avançando para o norte. E os russos estão lá também, permanecem sem reforço. Ou seja, são localidades próximas, mas ali foi feito um cerco geral contra eles. E eles estão justamente no sul dessas vilas, e não estão dentro das vilas. E estão em tais condições que ninguém consegue passar. Nenhum animal da floresta, ninguém consegue passar, sem escapar da vigilância das tropas ucranianas. E na área de Yanukovka, que é uma outra localidade, houve uma mudança de controle sobre o território, né? Todo aquele território os ucranianos pegaram e expulsaram os russos efetivamente dali. E segundo os próprios russos, eles desistiram, eles fizeram um erro, eles receberam ordem para fazer uma minagem na região e não minaram. O que levou com que os ucranianos avançassem em cima deles, tinham uma capacidade bélica maior,
e avançaram, e eles tiveram que recuar e ficaram cercados, né? E, na realidade, inclusive, algumas motocicletas que tinham ali, eles tentaram fugir de motocicleta e foram todos eliminados. Consequência, as motocicletas foram incendiadas pelos drones ucranianos e os ocupantes, normalmente 2 ocupantes por motocicletas, foram mortos. As tropas ucranianas permitiram que a brigada número 56 de assalto aerotransportada russa avançasse para as linhas previamente preparadas, após o que lançaram um contra-ataque. Eles entraram numa armadilha, parece filme. Eles avançaram essa unidade russa e os ucranianos estavam esperando, eles não imaginavam que os ucranianos estivessem esperando eles. Então essa retórica, ela de fontes, inclusive de próprias fontes russas que estão divulgando isso, né? Ela contrasta, né, tudo o que está acontecendo, isso para vocês verem que, que o Kremlin, seu ditador e toda aquela máfia lá, eles falam só mentiras, porque contrasta com as declarações do Ministério da Defesa da Rússia, né, que continua, o que ele fala? Está tendo progressos em Sumi, né? Sucessos, estamos avançando, eles estão recuando, estão fora. E dentro da Rússia, a agência TASS, a agência Novo-Riast, e Sputnik, etc., etc., a Rússia está fazendo um sucesso lá. E quando não está, diante de problemas óbvios de logística, efetivo e comando, a guerra desencadeada pela Rússia contra a Ucrânia está mergulhando o exército russo ainda mais fundo numa crise e num banho de sangue que vai ser difícil deles sair disso. Não sai mais, ou seja, o criminoso que comete crimes na Ucrânia contra os ucranianos é o mesmo criminoso que comete o crime contra o seu próprio povo, contra o seu próprio exército. Quero falar agora dos S-400 ultramodernos, que os russos denominam de ultramodernos, né? Não acho que sejam ultramodernos, porque não estão desempenhando o que se espera, o que a Rússia espera deles. Inclusive, apenas um parênteses, tem 2 sistemas S-400 aqui instalados na Venezuela já há uns 3 ou 4 anos. Antes de começar a guerra na Ucrânia, eles tinham S-400 lá. E os russos não estão conseguindo impedir que ataques de drones ucranianos a depósitos de munições, alguns alvos muito estratégicos, onde ele tem esses S-400, alvos na Crimeia, contra bases aéreas, tinha S-400 defendendo e acabou que os drones destruíram os S-400, em muitos casos, e aí entraram os drones e fizeram a festa nos objetivos militares e econômicos da Rússia. Os drones têm provocado incêndio, né, em depósito de petróleo. Aconteceu agora recentemente no distrito de Adler, em Sochi. Sochi é aquela localidade da Rússia onde existe uma mansão que o Putin construiu, segundo ele foi oferecida pelos oligarcas para ele, que custou $1 bilhão. Existe esta mansão lá e já foi sede das Olimpíadas de Inverno. Então, nessa localidade, tinham esse depósito de petróleo, uma refinaria, e os drones atacaram. E eles também estiveram nesse ataque. O S-400 foi destruído, mas também a refinaria e o depósito de petróleo também foi destruído. Apenas um comentário que eu me lembrei agora, essa residência do Putin, que ele já não está indo mais lá porque tem medo, os ucranianos mandaram um recado ano passado para ele. Eu falei aqui no canal. Qual é o recado? O que estava protegendo essa residência dele era aquelas baterias antiaéreas Pantsir, que ele faz tanta propaganda, uma bateria que tem capacidade de lançar mísseis, foguetes, né, ou mísseis, foguetes, e também uma capacidade de atirar com canhão. E ela pregoava como a mais moderna do mundo e chegou a oferecer para o Brasil, mas o Brasil acabou não comprando, não sei porquê. Bom, as baterias que estavam para defender a casa dele, os ucranianos destruíram com drones, deram um recado para ele. Ele não foi mais lá, né? Talvez apareça um dia desses lá, tem medo que, se os ucranianos souberem que ele está lá, poderão atacar a residência, né? Então, houve esse ataque ao depósito de petróleo, e aí os russos têm de novo um problema, o depósito incendiou-se, esse depósito é da Lukoil, que é uma das maiores fornecedoras privadas da Rússia, né?
e fornece combustível, inclusive, para o aeroporto internacional de Sochi. E além dos S-400, eles também estavam fazendo defesas com S-300 e S-400, os dois, e eles tentavam interceptar diretamente os drones ucranianos e não acertaram em nenhum. Os ataques com drones não se limitaram a um único local. De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, pelo menos 7 drones foram abatidos. Ele fala isso, aí já é sobre Krasnodar, né? Enquanto outros 32 foram interceptados, mas eu não sei porquê, apesar do Ministério sempre falar o contrário do que fala a população, o fogaréu lá foi muito grande, acho que não sobrou nada dessa refinaria. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo. Conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Você que não é inscrito, inscreva-se. Aqui você viu a verdade. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.